sou o pastor Paulo Silva. Quero iniciar então esse vídeo dizendo que eu senti a necessidade de fazê-lo para ajudar algumas pessoas que têm dificuldade em criar texto, que têm um sonho de se tornar um pregador, de realmente levar a palavra a outros, mas que não sabe como começar, não sabe como fazer. É isso? Então a gente vai ensinar algumas estratégias que são fundamentais na vida, ou seja, fundamental na vida de um pregador, na vida de um eleitor, na vida de alguém que quer desempenhar o ministério da palavra, né? Existem regras, além do dom espiritual, dos dons espirituais que nós buscamos. Realmente existem regras éticas que precisam ser avaliadas, que precisam ser estudadas, e nós realmente precisamos de aprender. Temos que ter essa necessidade de aprender essas éticas para então nós estarmos desempenhando melhor o nosso ministério. Não acredito que exista alguém autodidático que não precise estudar a Bíblia, e não só a Bíblia, mas toda a ética que acompanha o ministério de um grande pregador, de uma grande pregadora. Então nós iniciaremos a nossa aula hoje falando sobre ética ministerial, né? Dentro da palavra ética ministerial existe um conjunto de matéria que serão estudadas por nós com muita sutileza, para que então você possa aprender o que realmente nós queremos passar através dessas aulas. Você sabia o que é hermenêutica bíblica? Hermenêutica bíblica é uma palavra não muito usada no meio dos cristãos pentecostais. Porém, a palavra hermenêutica, ela é uma palavra de origem grega, e esta palavra hermenêutica, no seu original, ela fala sobre a arte da interpretação. Então, quer dizer, o dom espiritual, ele precisa ser acompanhado pela interpretação que você vai fazer do texto lido. Exemplo, se você ler sobre o texto de Cristo, sobre a morte, a crucificação, o nascimento, você precisa realmente incorporar um conceito de interpretação, para que então o público que está te acompanhando, ele possa entender a mensagem que você quer passar. Então é quase que uma arte cênica. Quando um pregador assume o púlpito de uma igreja ou um auditório para fazer uma auditoria, ele precisa ter essa estratégia de interpretação, que é chamado de hermenêutica, para ele ser mais bem aceito. Essa arte de interpretação, ela é feita de uma forma muito explícita, quando você consegue realmente enquadrar o texto lido dentro dessa interpretação. Então você tem que usar de todo o recurso para você interpretar o personagem, interpretar o texto lido e fazer-se bem claro, para que os que estão escutando o que você está falando, essas pessoas realmente possam entender o que você quer dizer a elas. Então, hermenêutica é necessária. Hermenêutica é a arte de nós interpretarmos o texto, seja ele bíblico ou não. A interpretação é uma coisa extraordinária. Nós não conseguimos facilmente interpretar. Por quê? Porque muitos de nós somos tomados por um sentimento um pouco mesquinho, chamado timidez, e a Bíblia, ela censura muito a timidez.
Então você precisa realmente se livrar de toda timidez para então você se tornar um grande pregador ou uma grande pregadora. Hermenêutica é uma palavra de origem grega. Princípios de hermenêutica. Conceito. A palavra hermenêutica vem da língua grega hermeneia, que significa comunicação. Como quer dizer? A arte da comunicação, a arte da interpretação, ela é muito necessária para que nós possamos chegar aonde o propósito, aonde nós temos designado que chegaremos. Então, hermenêutica, ela vem da linguagem grega, não é isso? Herménia, que significa comunicação. O ato de interpretar, traduzir e atualizar a mensagem de um texto. Por exemplo, você leu uma mensagem do Antigo Testamento. Você tem que ter a sensibilidade de conseguir trazer, um exemplo, Travessia do Mar Vermelho. Você tem que ter a sensibilidade de conseguir trazer, atualizando este texto para o público que você está ministrando, não é isso? Então, enquadrando a questão vivida naquela época com as questões vividas nessa época. Então, a sua hermenêutica, ela precisa ter uma comunicação que seja de fácil aprendizado. Não é isso? Dependendo do seu público, dependendo das pessoas que estão te acompanhando, algumas delas têm uma certa dificuldade de entender. Então, por isso, você tem que observar, todas as vezes que você for pregar, o nível cultural daquele agrupamento, daquelas pessoas que estão ali, para que então você possa se comunicar bem. O pregador, ele precisa se comunicar bem, ele precisa falar bem, ele precisa interpretar bem, ele tem que ter uma boa dicção. Isso também faz parte da hermenêutica, da arte da interpretação textual. Então, o pregador, ele precisa muito ter esta comunicação fácil com o seu público. Então, um aconselhamento que eu deixo para você que quer ser um grande pregador, você que quer ser uma grande pregadora, que você realmente, ao chegar no lugar onde você foi convidado para estar ministrando, para estar auditorando aquele lugar, que você tenha essa sensibilidade de perceber qual o nível de público e qual o valor interpretativo que você vai aplicar para esse tipo de pessoa. A comunicação é fundamental. Lógico, a comunicação ela é uma coisa que nos abre muitas portas. Quem se comunica muito bem, ele consegue chegar aos lugares que ele disse que ele iria chegar, né? Então, por isso nós temos que ter esta como base fundamental, aprendermos a nos comunicar de forma correta, para que a nossa hermenêutica, a nossa interpretação textual, ela possa vir acrescentar para o público e para nós também. Porque toda vez que eu ensino alguém, eu acabo aprendendo com aquilo que eu estou ensinando. Agora, no momento estou ensinando a você que está assistindo este vídeo, mas pode ter certeza que eu estou aprendendo muito com isso com esta palavra que nós estamos aqui hoje, pela santa misericórdia de Deus, ministrando a vocês. O termo grego está relacionado à mitologia grega. Está atribuída à invenção da linguagem ao deus Hermes. Então, esta palavrinha hermenêutica, ela é uma palavra de origem grega
que teve fundamentalizada no deus grego chamado Hermes, que era o deus da comunicação. Hermes era o deus da comunicação e era o deus que falava. Então, na mitologia grega, Hermes era o deus que se comunicava com o homem. Por isso, então, foi adotado hermenêutica, por causa da mitologia grega, sendo esta uma palavra de origem grega. A primeira tarefa do intérprete é a exegese. Você sabe o que é exegese? E-I-S-E G-E-E-S-E. Exigese. Exigese quer dizer leitura. Então, não tem como eu ter uma boa hermenêutica se eu não tiver uma boa exigese, quer dizer, leitura. Se eu não tiver uma boa aplicação da leitura bíblica, como é que eu vou conseguir de alguma forma interpretar? Eu preciso realmente estudar aquilo que eu vou interpretar. Então, essa exigese, que é a leitura, ela pode se dizer que seja atualização da palavra para a vida. Então, quer dizer, exigese quer dizer leitura, também é uma palavra de origem grega, e que nós, os cristãos, precisamos ter o hábito de tê-la em nossas vidas, a leitura constante da Bíblia Sagrada. Lógico que você precisa ler a Bíblia, não ler a Bíblia como um livro, apenas um livro divino, não ter a Bíblia apenas como um livro divino. A Bíblia, ela é um livro divino, mas ela também é um livro humano. Então nós precisamos ter essa temperança de aprendermos com a Bíblia sobre a divindade de Deus, sobre tudo aquilo que está relacionado a Deus, e também de forma humana o conceito que precisamos ter desse texto, ou desta palavra, ou desta leitura. Então, o importante é que você tenha o hábito de ler a Bíblia, não isoladamente. Se você quer ser um bom pregador, um bom ministrador, um bom preleitor, um bom orador, você precisa ter o hábito de leitura, principalmente o hábito de leitura bíblica. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você sabe como ler a Bíblia? Há pessoas que pegam a Bíblia já no meio dela e não conseguem entendê-la. Você precisa traçar uma meta para você então entender a Bíblia. O meu aconselhamento para os que estão acompanhando esse vídeo agora é que você realmente pegue a Bíblia desde o princípio, que é o livro da criação, o livro de Gênesis. A Bíblia, ela foi feita para ser lida, para ser realmente experimentada, para ser teoricamente lida e para ser praticamente experimentada no nosso cotidiano. Ela está dividida entre duas fases, Antigo e Novo Testamento, que não cabe mais falarmos nessa hora. Então, a exigese é a leitura da Bíblia. Vamos classificar aqui as duas palavras, exigese, E-I-S-E-G-E-E-S-E, é assim que se escreve, e exegese, exegese se escreve E-X-E-G-E-S-E. São palavras parecidas, porém com significados diferentes. A exigese é a leitura